Visão, uma outra ótica da notícia. São 9h25, estamos de volta com o nosso Rádio Visão desta sexta-feira, dia de sol, dia ensolarado em todo o Rio Grande do Sul ainda. Olha, a entrevista com o doutor Fernando Sodré está repercutindo, ele foi muito didático ao explicar toda a situação, até parte da situação mental dessa mulher, a Deise Moura dos Anjos, que acabou se suicidando dentro de uma cela do presídio em Guaíba. Mas, seguindo nessa linha, eu quero... O doutor Norberto Weber-Werle é um neurologista, não é psiquiatra. Então, temos que separar as duas coisas. Mas eu não posso deixar de abordar, doutor Norberto, com o senhor, a questão da psicopatia. Perfeito. O senhor que lida com o conhecimento do cérebro, já me disse aqui que nós temos quantos bilhões de neurônios? 103 bilhões de neurônios. 103 bilhões de neurônios. Eu não vou lhe perguntar quem é que contou isso, né? Mas é a própria medicina que atestou. Com certeza. Então, doutor, bom dia para o senhor, obrigado por ter vindo. Bom dia, sei que a professor. semana foi corrida. Mas uma pessoa que tem os neurônios que não se combinam mais, é isso aí que deflagra, digamos assim, um estado emocional de perturbação ou não? Perfeito. Queridos, primeiramente, bom dia, então, a todos os nossos queridos ouvintes. Professor, um tema muito bacana que o senhor traz aqui hoje, que é usualmente a questão relacionada ao funcionamento do cérebro e à saúde emocional das pessoas, tá certo? Então, com relação à pergunta dos bilhões de neurônios, isso foi tudo computacional, realmente, fazendo amostragens do cérebro, e se chegou a um número inicialmente de 86 bilhões, depois ele foi corrigido anos após para 103 bilhões, e esse é um número muito preciso, né? A gente sabe, gente, que o comportamento de uma pessoa, o comportamento dela, né, não é a força, não é a visão, não é o paladar, a audição. O comportamento, ele vem da parte da frente do cérebro, né? Essa região do cérebro que é mais próxima da fronte, da testa, ela é responsável pelo comportamento. Então é ali que está a sede das doenças neurológicas e psiquiátricas que envolvem o emocional, portanto. Certo. É indissociável, professor, não tem como a gente separar neurologia de psiquiatria. Eu, por exemplo, tenho vários pacientes que são puramente de ordem emocional, que frequentam o meu consultório, até porque o órgão, né, é o mesmo órgão, tá certo? É o cérebro onde está usualmente o desequilíbrio, né? Essa situação, que é uma situação que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, né, também popularmente chamada de psicopatias, né, é uma desordem relacionada usualmente à prática, né, que é uma prática chocante para a sociedade tradicional, né, de alguns atos delinquentes que podem envolver desde malefícios relacionados a si próprio e aos outros, né? A gente tem aí outros casos, por exemplo, como a gente agora recentemente teve até mesmo a cassação, né, do Leandro Boldrini, por exemplo, como médico, né, tá? Então a gente também tem outros casos em que existe, né, fatos chocantes que envolvem pessoas públicas, né, e que pode sim ser tratado como transtorno de personalidade antissocial. Então, assim, o que é isso, gente? É um desequilíbrio entre as conexões cerebrais da parte da frente do cérebro com o nosso comportamento. Então, só para ter uma ideia de que tipo de situação, as pessoas estão conscientes, doutor, do que estão fazendo ou não? Sim, elas estão conscientes. Então, existe consciência, né, do que está fazendo. Não é, por exemplo, um surto usualmente relacionado a um transtorno humor bipolar ou um surto de esquizofrenia, quando as pessoas usualmente não sabem muito bem o que estão fazendo, é algo, de certa forma, inconsciente ou algo que vem à tona de maneira que não é propriamente premeditada. Não, essa é uma situação premeditada, é uma situação que foi toda ela, né, bem esmiuçada, foi toda ela bem planejada, foi colocada em ação com um objetivo, né? Então, isso a gente chama de transtorno de personalidade de ordem antissocial, psicopatias, né? A gente vê muito isso acontecer, às vezes, em notícias norte-americanas, né, professor? Não sei se o senhor lembra de alguns atiradores que tinham uma época, uma vez que entravam em cinemas públicos nos Estados Unidos e faziam verdadeiras
chacinas, né? Então, são situações distintas ou situações diferentes, locais diferentes, mas que traduzem o mesmo desequilíbrio cerebral, que é na parte frontal, no córtex frontal, né? Ou seja, na parte da frente do nosso cérebro, em que existe um desequilíbrio dos combustíveis que alimentam os neurônios. Então, existe uma plataforma, algo subjacente que tem ali, tá certo? O que é esse desequilíbrio? A gente tem certos combustíveis no nosso cérebro que nos alimentam. Por exemplo, o combustível da felicidade, do bem-estar, da harmonia, da questão relacionada ao convívio, do prazer, ele é chamado serotonina, tá? O combustível relacionado à impulsividade, o combustível relacionado à tomada de decisões de ordem usualmente prejudicial, o combustível relacionado a atitudes de forma muitas vezes assim relacionadas a um desequilíbrio, né, do convívio, ele é muito mais um mecanismo dopaminérgico, numa via específica. Então é um combustível de dopamina. Toda vez que existe um desequilíbrio dessas conexões, o corpo se traduz com pensamentos diferentes e aí esse organismo pode desenvolver as mais variadas doenças, tanto transtornos de personalidade, como a gente vê com os psicopatas, né, também esquizofrenia ou outros transtornos mentais. Doutor, assim a distância, né? Sem fazer muita relação, mas essa mulher, essa Deise Moura dos Anjos, que envenenou a sogra, amigas dela, está sendo acusada agora de matar o próprio sogro, né? Perfeito. Ela tinha consciência do que estava praticando? Tudo sugere que sim, né? Eu não fiz a perícia dela, não a atendi, né? Me parece que ela teve breves atendimentos por umas equipes ali de saúde, então eu não tenho um relatório pormenorizado dela. O que eu sei é de telejornalismo, certo, professor? E de outros exemplos que a gente muitas vezes extrapola, né, de outros locais. Mas tudo sugere que este tipo de transtorno, né? Esse tipo de transtorno, sim, existe consciência, né? O organismo humano sabe o que está fazendo, tem um plano estratégico do que está fazendo e chega a um objetivo específico do que está fazendo. Tanto que foi aí o homicídio comprovado de 3 e aí em investigação de um antecessor que era o sogro, né? Situações muito parecidas já aconteceram no Brasil. Se a gente for pensar um pouquinho atrás, aí a gente tem, por exemplo, Maníaco do Parque, né? A gente tem várias outras situações exemplares no próprio Brasil, que chocaram a população. A gente tem o caso Nardoni, né? A gente tem o caso Boldrini, a gente tem vários casos que chocaram o Brasil, cada um com as suas peculiaridades, certo? Cada um com as suas peculiaridades, mas todos traduzindo um verdadeiro desequilíbrio emocional na parte frontal do cérebro, cujo mecanismo principal é o excesso de dopamina local, em que a pessoa faz as situações. Sim, tem impulsividade, tem irritabilidade, tem sensação de raiva, sensação de certa forma, vingança, né? Então são todos sentimentos de ordem negativa, mas a pergunta que o senhor me trouxe aqui é se existe consciência do que se está fazendo. A verdade é sim. Diferente, por exemplo, de uma outra situação que é a esquizofrenia, que é aquele paciente que alucina, que vê dragões, que vê vultos, que escuta vozes, né? Esse tipo de delírio ou alucinação, esse paciente realmente ele não tem consciência muitas vezes do que está fazendo, né? Então, ele realmente na cabeça dele está vendo aquelas situações, está ouvindo aquelas vozes de comando, muitas vezes se empodera de situações, acha que é uma personalidade pública, acha que é um rei que agora reencarnou no corpo dele, né? Então, isso é esquizofrenia, algo completamente diferente do que está aparecendo o caso atual, em que existe usualmente um planejamento, né? Uma ação e uma consequência. Então, aqui sim, a consciência é evidente existir, professor, sem dúvida. Ela tinha, essas pessoas que agem dessa forma, ela tinha algum sentimento de perda? Que ela achava, eu sou dono dele, do meu marido. Uma sensação de posse, o senhor quer saber? De posse, exatamente. Muitas vezes sim, tá certo? Então, essas sensações, né, que na verdade são realmente esse o sintoma de posse,
elas muitas vezes motivadas por ciúmes, tá certo, né? Ou por um ar de competição, levam a determinados delitos, como muito provavelmente foi o caso que motivou agora essa série, né, de homicídios e quem sabe até mesmo motivou o próprio suicídio dela, né? Porque me parece que a notícia que ela recebeu, né, anteontem, na noite que precedeu que o ali... marido dela queria o divórcio. Então, que haveria um intuito de divórcio, então realmente ali, quem sabe o que possa ter acontecido aqui, de novo, hipotetizando, né, porque a gente está aguardando os resultados periciais, é aquele que algo possa ter acontecido que foi, né? Para aí, perdi tudo que eu realmente planejei, né? Quem sabe sim, eu tenha planejado ficar só com um marido para mim, ou tenha planejado ficar, né, sem essa competição, eu eliminei quem competia comigo, a atenção, né, dessa determinada pessoa, e agora que eu fiquei usualmente só com ela, eu estou presa, e além de presa, a pessoa também acaba ou tem o intuito de acabar o matrimônio, o casamento comigo, né? Então, essa sensação de perda pode ser, sim, um dos motivadores, né, deste homicídio. Claro que isso tudo desse suicídio, desculpa. Isso tudo tem que ser objetivamente investigado, né? Isso tem que ser investigado, provas, câmeras, depoimentos, análise de carta, mas lendo à distância o perfil psicoemocional, é isso que a gente consegue, de certa forma, hipotetizar à distância como neurologista e trabalhando muito com saúde mental diariamente no consultório, professor. O caso dela é muito grave, né? Até a gente sente... São notícias que chocam, né? Você fica dias remoendo aquilo, achando que não é possível que uma pessoa de sã consciência possa cometer o que ela cometeu. E eu lhe pergunto, a psicopatia tem tratamento, tem solução ou não? Olha assim, ó, o que a gente tem de resposta para isso? Essa é uma excelente pergunta e isso é tema de debatedores de congresso, diariamente congresso de neuropsiquiatria, Exato. Tá certo? Tá? A psicopatia tem tratamento. Tratamento envolve o uso de antipsicóticos, remédios que tentam tirar esses pensamentos obsessivos de ciúmes, pensamentos obsessivos de compulsão, pensamentos obsessivos de vingança, pensamentos obsessivos negativos ou de baixa autoestima, que muitas vezes também motiva a degradar o outro, justamente porque a minha autoestima é muito baixa. Então, já que eu tenho baixa autoestima e o outro tem alta, eu vou danificar o outro, né, para que a minha se sobressaia. Esses pensamentos têm tratamento com remédios que aliviam, tá certo? Aliviam os sintomas de pensamentos negativos. Contudo, a perspectiva de cura de psicopatias, ela é improvável, né? As psicopatias, elas são tratáveis, certo? Com medicações e com psicoterapia também, né? Ou seja, com conversas, com debates, com modalidades psicoterapêuticas variadas, contudo a cura, o alívio completo daquela situação, com a perspectiva de cura, sem remédios, a senhora a partir de agora está curada do seu mal, isso praticamente inexiste. Essa é uma perspectiva que a gente não tem hoje para oferecer na psiquiatria e na neurologia, certo? Essa pessoa precisa ficar sob controle de alguém, não é isso? Sob controle, não só sob controle, como sob perspectiva de medicações, sim, professor, o senhor acertou completamente, bem como sobre um suporte psicoemocional muito grande, de psicólogos ou psiquiatras continuamente para a gente fazer terapias gerenciadas com determinados períodos, ou seja, a cada 2 dias, a cada 3 dias, para não haver usualmente um desequilíbrio ainda maior, ou atos delinquentes maiores para si própria, como infelizmente foi o que aconteceu, né? Tá certo? Ou para os outros, né? Como já tinha acontecido no caso atual. Eu me comovo muito com essas situações, porque a gente sabe que essas situações muitas vezes, se adequadamente percebidas pela família, se adequadamente percebidas por amigos, se adequadamente também aceitas pelo próprio paciente, o que é o mais difícil, o paciente aceitar, diga-se de passagem, ser tratado nesta situação é o mais difícil de todos. Que o paciente insiste até o final no seu alvo, no seu objetivo e nega esses pensamentos obsessivos num intuito de não ser percebido. Então, geralmente
São pacientes muito inteligentes que conseguem ludibriar com grande facilidade porque têm planos estratégicos muito bem montados, né? E conseguem passar por esses obstáculos todos sem um atendimento médico. Eu me comovo porque a gente já teve o caso von Richthofen no Brasil, a gente já teve o caso Maníaco do Parque no Brasil, a gente já teve casos Nardoni, casos Boldrini, e esses casos todos eles comovem. E agora o caso dos anjos, na realidade, né? E essa é uma situação que comove muito o médico, porque a gente sabe que temos como ajudar, né? Contudo, não temos como identificar isso nas famílias. São realmente as famílias que têm que tentar todo e qualquer custo trazer para tratamento, porque caso contrário há risco social, professor, e é isso que aconteceu, infelizmente. Doutor, uma síndrome de pânico. A pessoa que tem síndrome de pânico tem medo de morrer, o coração parece estar disparando e tal, as mãos secam, a boca seca e tal, né? Ela tem alguma coisa a ver com o desequilíbrio dos nossos neurônios também? Com certeza. Então, assim, toda e qualquer desordem neuropsiquiátrica, ela tem também relação com o desequilíbrio dos nossos neurônios do ponto de vista químico, tá? Aqui a gente falou, no caso até agora das psicopatias, de um neurotransmissor chamado dopamina, tá? Que em excesso numa via mesocortical e mesolímbica causa esses sintomas de psicopatia. Agora a gente vai falar de um desequilíbrio de um outro neurotransmissor. A síndrome do pânico é um outro neurotransmissor. Ali não há plano estratégico, não há necessidade de vingança, não há raiva, não há nenhum tipo de sentimento negativo pelo outro, né? E sim uma preocupação exagerada e uma ansiedade exagerada com si próprio, com uma sensação de possível morte, inclusive, de si próprio, tendo infartos, AVC, e o corpo, inclusive, tendo estas sensações, né, de possível morte, né? E aqui o desequilíbrio é de um outro combustível cujo nome é serotonina. Por isso que o tratamento a longo prazo desses pacientes com transtorno de ataques de pânico, crises de ansiedade muito intensas, é com antidepressivos que aumentem a serotonina, dentre os quais a gente tem vários para citar aqui, como citalopram, escitalopram, paroxetina, fluvoxamina, fluoxetina. Então a gente tem vários aqui para oferecer várias alternativas, incluindo a vortioxetina também, que é um dos mais recentes, para tratar esse tipo de paciente. Diga-se de passagem, professor, esse paciente, o paciente com transtorno de pânico, apesar de ser o ápice dos transtornos de ansiedade, quando eu digo ápice, assim, é o mais doloroso, né? É o mais realmente que causa impacto, é o que mais prejudica o paciente do ponto de vista da qualidade de vida, porque esse paciente muitas vezes vai ao hospital, né, fazer exames, usualmente porque tem sintomas de que possa estar morrendo. Ele é mais fácil de tratar, com certeza, do que qualquer psicopatia que a gente teve falando até agora, né? Então, se a gente colocar na balança entre ataques de pânico e psicopatias, são duas entidades completamente separadas, dois desequilíbrios emocionais completamente separados, mas com certeza o ataque de pânico tem um tratamento muito mais facilitado quando comparado a uma psicopatia. A síndrome de pânico, ela é imprevisível quando acontece, né? E quando você vê, você está no meio, parece no meio de um temporal. Exatamente. Não consegue sair. Exatamente. Então, é terrível, né? Muito sofrido, muito sofrido. Muito sofrido. Doutor, olha aqui, que bela aula que o senhor acabou dando para nós aqui. Tem uma ouvinte aqui, ela disse que gostaria de fazer uma pergunta para o doutor sobre labirintite, mas ela não fez a pergunta. Certo. Só colocou isso. Pode ser um tema para uma próxima edição? A gente pode falar muito bem disso numa das próximas edições aqui do programa, só dando uma pequena pincelada para quem está ouvindo e não sabe muito bem o que é labirintite. Labirintite é um termo leigo que a nossa querida ouvinte aqui está querendo perguntar. Já falamos alguma vez sobre isso? Especificadamente só sobre isso, não. Acho que esse é um excelente tema, né? É uma sensação, gente, a labirintite, de tontura acompanhada de náuseas, vômitos, mal-estar e sensação de que a pessoa vai cair, acabando muitas vezes por cair, e esse desequilíbrio ele está dentro do nosso ouvido interno, estimulando o nervo, por isso neurológica, a patologia do equilíbrio, que é o nervo vestíbulo coclear, que, diga-se de passagem, é o 8º nervo da nossa cabeça, temos 12 nervos na cabeça, é o 8º nervo, então é um desequilíbrio de um nervo específico, dando tontura, náuseas e vômitos, professor. É verdade, é um belo tema que eu quero que o senhor disseque ele na próxima edição. Com certeza, vai ser um prazer, tá? Tá bom? Algum fato específico que lhe chamou a atenção na clínica essa semana? Chegou um
uma pessoa com tal doença. Eu acho que a mensagem só que eu quero deixar, gente, assim, a gente passou por uma onda de calor extrema aqui no estado, né? E eu recebi muitos idosos nessa semana, e isso me chamou a atenção, gostaria de compartilhar aqui brevemente no encerramento desse programa de sexta-feira, dirigido pelo professor aqui, que é um excelente, diga-se de passagem, jornalista. Tenho recebido muitos idosos, professor, no consultório, tá? Com desidratação. E é uma desidratação assintomática, porque os idosos, muitas vezes, eles não pedem água, tá? Eles não dizem, eu tô com sede, me traga um copo de água, me ajuda a tomar água, me providencia um material adequado para eu beber água. O idoso também tem dificuldade de mobilidade, com juntas, com dores nas costas, dores lombares, e ele acaba muitas vezes ficando muito tempo sentado, muito tempo parado e esquece da água. Enquanto isso, os torrenciais 40 graus em Itaqui, me parece, Itaqui e Quaraí 49 graus, não foi isso que atingiram as marcas, né? Esses pacientes, gente, chegam a perder 1 a 2 litros de transpiração e de perdas pela respiração ao dia. Então, o que eu tenho recebido de idosos aqui na capital das Missões, Santo Ângelo, desidratados, foi muito grande a onda de desidratação. E é uma desidratação que eles vêm constar por outra coisa. Vem constar por uma revisão de Parkinson, uma revisão de Alzheimer, uma revisão de dores de cabeça, uma revisão de dores nas costas. E eu percebo o extremo grau de desidratação. Aí o senhor chega à conclusão da desidratação. Chego à conclusão, sim, que existe desidratação. E eu sempre peço para os pacientes, de novo, né? Multipliquem o seu peso por 35 ml e essa vai ser a quantidade de água adequada a ser tomada num dia, né? Então, o paciente usualmente que tem 100 quilos, que é um peso, claro, alto, seria 3.500 ml. Quem tem 50 quilos, a metade disso, tá certo? Então, a gente precisa ter isso bem claro, né? Multiplicação, porque a água é a fonte vital. Por exemplo, do cérebro, 60% do cérebro é água, professor. E do nosso corpo, cerca de 45% a 50% é de água. Então, quem não tem água, desidrata em todos os órgãos, não é só o rim, todos os órgãos. O cérebro, o coração, as juntas, a pele, os olhos, todos padecem, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, final aqui na Super, tá? Nada a ver, mas o senhor falou em rim. Eu já contei a história hoje pela manhã, mas quem revelou ontem foi o doutor Madureira, presidente da Unimed. Ótimo. Olha só, teve um senhor, foi atendido há 2 meses atrás, pelo doutor Daniel Pereira Leal, que é um médico urologista. Ele teve um tumor no rim. Certo. Aí o doutor foi examiná-lo e tal, né? E ele concluiu, sabe o quê? Pois ele nasceu só com um rim. Esse rim estava com tumor. Aí, pela robótica do hospital da Unimed, o doutor Norberto conseguiu... Doutor Daniel conseguiu chegar ali e só pinçou aquela célula que estava com câncer. Usualmente para esse paciente não parar na hemodiálise. Claro, né? Ia parar na hemodiálise. Exatamente. Né? Mas olha que coisa fantástica. Muito bacana. Né? Então a tecnologia tem nos ajudado muito e a gente fica muito feliz de avançar junto com a tecnologia, né? Claro, certo? Ela é inexorável, né? Exatamente. Bom, doutor, mais um show da sua parte. Muito obrigado. Desejo um bom final de semana e cuide dos nossos pacientes. Com certeza, né? Aliás, com certeza estarão sempre muito bem cuidados no Instituto Ineuro. E, queridos, tenham um excelente final de semana. Ocupe o final de semana para rezar, descansar, caminhar, fazer atividades físicas, tomar água, né? E se restabelecer para uma nova semana que vem. Um abraço. Um abraço. 9h48. Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio